Vamos abrir agora a palavra do Senhor, 1 aos Coríntios, capítulo de número 7. Hoje estaremos na primeira metade do capítulo 7. Era 21 de julho de 1861. A primeira grande batalha da Guerra Civil Americana estourou antes do amanhecer e despertou assim muitos moradores do estado da Virgínia. Mas algo muito estranho aconteceu durante aquela tarde. Várias pessoas do Congresso americano, senadores, deputados, funcionários do estado e seus familiares, vestidos com roupas leves e carregando cestas de piquenique, subiram ao alto das colinas para assistir, como que de camarote, a batalha da sua própria nação. As tropas do norte combatiam as tropas do sul, e parte do governo americano assistia à batalha, enquanto brindavam uns com os outros. Um chegou a dizer: isto é um espetáculo maravilhoso. E o outro disse: é melhor do que o teatro. Enquanto brindavam no topo da colina, seus irmãos se matavam uns aos outros vale abaixo. Mas de repente, irmãos, algo os surpreendeu. A tropa do norte foi surpreendida pela infantaria do sul, e aquela colina foi tomada por soldados inimigos. E rapidamente ficou claro que todos os que estavam assistindo também se colocaram em perigo. Uma grande confusão tomou conta dos espectadores da batalha. Saíram correndo meio que perdidos e aprenderam uma grande lição. Descobriram que ninguém pode ficar perto da guerra e ao mesmo tempo estar seguro. Só os ingênuos pensam que podem ficar bem perto do combate e ao mesmo tempo se divertir. Quando a guerra entra em cena, eles descobriram: tudo que ela toca se transforma em campo de batalha. E é precisamente isto o que por vezes acontece aos nossos casamentos. Tudo está muito bem. De repente, uma guerra nos alcança e a nossa relação se transforma em campo de batalha. De que guerra estou falando ou no que estou pensando? Estou pensando nas muitas dificuldades que enfrentamos ao longo da vida. Doença, desemprego, criação de filhos, problemas dos filhos na idade adulta. Sim, estou pensando nestas circunstâncias. Mas também estou pensando, e principalmente, na nossa condição pecaminosa, no nosso coração caído, que por vezes se levanta para batalhar por nosso orgulho e contra a pessoa amada. Como enfrentamos a batalha dos casados? Como protegemos a nossa família ao longo das tempestades da vida? E mais, como transformamos a batalha do nosso coração egoísta na batalha pelo bem da nossa família? Com a primeira metade do capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu creio que nós temos alguns conselhos práticos muito especiais para os que se acham diante da batalha dos casados. Para começar, eu queria ler com vocês o verso de número 24. É o último verso que fecha o nosso texto. E eu queria ler com vocês, pedindo a graça de Deus sobre o nosso momento de reflexão hoje. Verso 24 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, nos diz o seguinte: irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi
chamado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã. E muito obrigado pelo privilégio de ter a Tua palavra traduzida para o português. O Senhor não nos deixou como cegos, tateando na escuridão. Podemos conhecer o Teu caráter, o Teu ser belíssimo, bem como, Senhor, conhecer a Tua vontade perfeita e preciosa para a nossa vida. Pedimos a Tua assistência, ó Espírito Santo, para ouvir e compreender a Tua palavra. E mais do que isso, para responder prontamente ao Teu conselho. Que haja unção do Teu Espírito sobre a minha pessoa, mas que também haja unção do Teu Espírito sobre os meus irmãos que vão ouvir a Tua palavra. Que ao término deste culto, não sejamos mais os mesmos. Que pelo poder da Tua palavra e para a glória do Teu nome, sejamos transformados, mais parecidos com Cristo Jesus. É por Ele que estamos aqui, e é no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Na última semana, queridos, trabalhando o mesmo texto de 1 aos Coríntios, eu disse que estamos diante de uma porção muito importante. Uma das mais importantes quando o assunto é casamento. Mas eu também disse que este não é o único texto que temos na Bíblia sobre o assunto. Para fazer uma teologia do casamento ou formar uma doutrina do casamento, nós precisamos alcançar ou ter às mãos todos os textos das Escrituras. Ainda assim, o texto de 1 aos Coríntios é muito importante. Mas para compreendê-lo, e eu disse isso semana passada também, nós precisamos saber um pouco do contexto da carta. Contexto literário, contexto histórico, social. Falando da literatura de 1 aos Coríntios, o que temos diante dos nossos olhos é um compêndio de respostas. O que temos aqui são as respostas do apóstolo Paulo às perguntas dos coríntios. Eles tinham dúvidas, assim como você e eu. E mandaram então uma lista de diversas perguntas. Perguntas acerca da adoração dominical. Perguntas acerca da liderança da igreja. Perguntas que tratavam do uso e manifestação dos dons espirituais. E perguntas sobre o relacionamento cristão. O capítulo 7, portanto, é a resposta de Paulo às perguntas relacionadas ao casamento. Não sabemos ao certo o que estava na mente dos coríntios, quais eram suas reais perguntas sobre o casamento. Podemos apenas tentar reconstruir, conjecturar, a partir do próprio capítulo e do contexto histórico-social dos coríntios. Nós podemos dizer que certamente ou provavelmente alguns estavam perguntando: qual é a melhor condição para servir a Deus? Solteirismo ou casamento? Outros perguntavam: será que podemos ser casados com não cristãos? Devemos nos separar de cônjuges que não foram alcançados pelo Evangelho? O casamento é melhor ou pior? Ser solteiro significa ser inferior ou superior ao quem é casado? Portanto, algumas destas perguntas habitavam a mente dos nossos irmãos. Mas por quê? Porque os coríntios tinham a preocupação. Porque as perguntas habitavam seus corações. Dr. Augusto Nicodemos, num texto muito bom, gente. Eu coloquei no boletim, mas não saiu. Semana que vem eu vou fazer questão de reproduzi-lo outra vez, chamado A Bíblia e Sua Família. Dr. Augusto escreve o seguinte. Ele fala da influência do dualismo grego que estava sobre a mente dos nossos irmãos. Por ser uma cidade grega, os coríntios carregavam herança cultural, filosófica.
e o dualismo pregavam o seguinte: a matéria é inferior ao espiritual. Portanto, alguns diziam, se envolver sexualmente com alguém é dar atenção ao que não é tão importante. Ele ainda fala da influência sensual de Corinto. Se por um lado os filósofos tratavam o material por inferior, os imorais da cidade tratavam o sexo como algo puramente egoísta. Os vizinhos de Corinto criaram o neologismo corintianizar para alguém que vivia uma vida devassa e imoral. Então vejam a pressão da igreja. De um lado são pressionados a não se envolver com sexo, com casamento, porque alguns dizem é inferior. Por outro, são tentados a se envolver com tudo e todos, porque acreditam a realização pessoal está na experiência sexual. Como casais vivem em um ambiente assim? Como famílias cristãs vivem na cidade imoral de Corinto? Como eu e você vivemos hoje diante dos desafios que nos cercam? Como enfrentamos a batalha dos casados? Ao longo deste texto, a primeira metade do capítulo 7, o apóstolo nos oferece 3 conselhos práticos, e eu quero tentar rapidamente reparti-los com vocês. E eles estão listados no nosso boletim informativo na página de número 2. O primeiro conselho que percebo ao longo dos primeiros versos do capítulo de número 7 é o seguinte: casados, levem a sério a bênção do sexo. E eu aliviei, eu acho que o conselho de Paulo é um pouquinho mais picante. Eu aliviei para não chocar, mas o que de fato ele quer com este primeiro parágrafo é que levemos a sério a bênção do sexo no casamento. O texto começa com o que estudiosos chamam de o slogan da igreja de Corinto. E eu quero que você perceba comigo no verso de número 1 este slogan. Paulo escreve: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, as perguntas, é bom que o homem não toque em mulher. Sem o conhecimento histórico, social da cidade, você pensa que a priori Paulo está dizendo não devemos nos envolver com sexo, porque toque em mulher é um eufemismo para ter relação sexual. Mas ele vem precedido de um mas, uma conjunção adversativa. E aqui os estudiosos dizem, nós temos o slogan dos coríntios. Alguns diziam, devemos ter total abstinência do sexo. Por quê? Porque ele é inferior, material, perigoso. Paulo, como um bom pastor, é equilibrado. Ele concorda com alguma abstinência, mas propõe o seu mais. Sim, é verdade, é bom que tenhamos alguma abstinência, mas não total abstinência. Segundo o que Paulo vai nos apresentar, o sexo não é um problema no casamento. Não é sujo ou inferior. Ele deve ser uma bênção para a vida do casal. E a pergunta é, por quê? Por que os cristãos de Corinto precisavam levar a sério a bênção do casamento? E depois, como desfrutá-la? Por que deveriam levar a sério? Verso número 2. Mas, por causa da imoralidade,
cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Em outras palavras, em uma cidade repleta com propagandas eróticas, nada mais sensato do que ter os casais desfrutando regularmente da bênção do sexo. Verso 5, mesmo raciocínio. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Paulo não discorda da oração no casamento. Em outra passagem ele nos diz que devemos orar sem cessar. Mas o que ele está nos dizendo aqui, especialmente aos casais, é que não devemos apenas orar, devemos praticar regularmente a bênção do sexo. Porque senão colocaremos o nosso cônjuge diante da tentação do adultério. Não é a única razão pela qual devemos ter sexo no casamento. Deus não o fez apenas como proteção, mas é sim uma boa razão. Proteger o casamento, proteger a fidelidade do casamento. Como desfrutar desta bênção? Eu penso que os versos 3 e 4 estão aqui para nos ajudar. Mas antes eu queria chamar a sua atenção para o equilíbrio da palavra de Deus. O valor que Paulo oferece aos dois sexos quando o assunto é sexo. A mutualidade dos parceiros, homem e mulher, no sexo. Vejam que no verso 2, o apóstolo diz: cada um deve ter sua esposa, cada homem. Mas cada mulher o seu próprio marido. No verso 5, como acabamos de ler, Paulo diz: não se recusem um ao outro, homem e mulher. E no fim ele diz: unam-se de novo. Não é apenas para os homens que ele escreve também para as mulheres. Versos 3 e 4. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não sei se você se surpreende, mas isto pegou os coríntios de surpresa. Porque a mulher e as crianças, no primeiro século, eram vistos por inferiores, valor menor. E o que o apóstolo diz é que diante de Deus, homem e mulher são igualmente valiosos. E devem, portanto, ser honrados e satisfeitos na relação sexual. Isto tem uma implicação que atravessou séculos. E qual é, basicamente, o ensino de Paulo? O sexo não é apenas para a proteção do casal, é também para a diversão, recreação e satisfação. Não de apenas uma parte, mas de ambas as partes. A fim de que a bênção do sexo seja vivida e desfrutada pelos dois, e não apenas por uma pessoa. Então vejam, Paulo não concorda com a sociedade filosófica de Corinto, que dizia sexo é inferior. Não, Paulo diz sexo não é inferior. Sexo é valioso. Ao mesmo tempo, ele discorda da sociedade imoral de Corinto. Não, sexo não deve ser banalizado. Não deve ser vivido apenas para a realização pessoal. Sexo deve ser vivido entre um homem e uma mulher dentro da aliança que Deus instituiu, a fim de que ambos sejam satisfeitos. Quais são as implicações práticas, queridos, desta
primeira porção do capítulo 7 aos Coríntios. Como nós nos apropriamos dos ensinos que aqui estão apresentados ou registrados. Eu quero, a fim de ajudar você, considerar algumas verdades bíblicas e práticas sobre o sexo. A primeira delas, em primeiro lugar, entenda de uma vez por todas que o sexo não é algo sujo ou degradante. Antes ele é belo e aos olhos de Deus glorioso. Esta visão é uma visão popular dos cristãos. Tratar o sexo por uma necessidade inferior, por algo não tão bom, às vezes, para alguns, um mal necessário. Mas nada poderia estar mais distante das Escrituras. Quando o Senhor criou o mundo, portanto, a matéria, Ele a declarou muito boa. Quando Cristo, nosso Salvador, se tornou um homem, Ele assumiu forma corpórea, material. E a Bíblia diz que Ele era um homem perfeito. Foi Deus quem no início de todas as coisas criou a sexualidade. E a deu a um homem e a uma mulher. É algo de Deus. E para a glória de Deus. É verdade. O Senhor proíbe o sexo fora do casamento. Mas segundo o texto que acabamos de ler, Ele o ordena com veemência dentro do casamento. Tome alguns provérbios, por exemplo. Alguns deles são usados para nos incitar a buscar satisfação no nosso cônjuge. O livro de Salomão, chamado de Cantares de Salomão, é uma canção que beira o erotismo, falando sobre a relação sexual entre um homem e a sua esposa. À luz das Escrituras, o sexo não é sujo nem degradante. Antes, ele é precioso e glorioso. O Dr. Timothy Keller, em seu livro O Significado do Casamento, escreve o seguinte: o sexo é glorioso. Mesmo que não tivéssemos a Bíblia, saberíamos disso. Ele produz em nós palavras de adoração e literalmente nos leva a gritar de alegria e louvor. E por quê? Por meio da Bíblia, sabemos porque isso acontece. Desde a eternidade, segundo João 17, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo adoram e glorificam uns aos outros, vivem na mais sublime devoção uns aos outros e derramam amor e alegria continuamente no coração uns dos outros. O sexo, portanto, escreve Keller, entre um homem e uma mulher, aponta para o amor perfeito da Trindade Santa. E mais do que isso, o sexo é glorioso também, porque nos mostra o prazer eterno da alma que teremos no céu, que encontrará no relacionamento de amor com o Pai e com os outros, satisfação eterna no coração. Sexo, então, irmãos, não é sujo, como alguns pensam, ou degradante. Antes, ele é glorioso. E aos olhos de Deus, dentro da relação que Ele instituiu, perfeito e santo para a glória do Senhor. Outra verdade prática que quero que você considere comigo é a seguinte: sexo não é algo estritamente individual ou pessoal. Se a primeira visão habita o coração de muitos cristãos, esta segunda habita o coração de muitos homens e mulheres sem Cristo. Uma visão popular diz o seguinte: o propósito ou função do sexo é basicamente a satisfação pessoal, cabendo a cada um decidir com quem e como deve buscá-la. É por isso que antigamente os homens, principalmente,
tinham a procriação com suas esposas e a recreação com suas amantes. Porque basicamente entendiam o sexo como uma função de prazer egoísta. Infelizmente é assim que muitos ainda olham para o sexo, como uma fonte de prazer egoísta. Usam seus cônjuges para a procriação e usam seus amantes para a recreação. Em ambos os casos, o outro não tem importância, apenas a importância que dá àquele que busca a satisfação. Não é assim que Paulo trata a relação sexual. Antes, ele diz que o propósito, segundo esse texto, o propósito do sexo no casamento é duplo. O propósito é entregar-se ao outro, confiando a sua vulnerabilidade ao outro. É se despir, dizendo ao outro: eu confio em você, para me revelar como sou, para me entregar por inteiro. Ao mesmo tempo, o sexo tem o propósito de levar o outro à satisfação em primeiro lugar, e não a usar o outro por fonte egoísta de prazer. O sexo só é uma bênção quando ele leva o outro ao prazer e à satisfação. Terceira coisa que quero considerar com vocês sobre o sexo. O sexo não deve ser usado no casamento para criar problemas, irmãos. Antes, ele deve ser usado para resolver problemas. O que tenho em mente? Dr. Augustus, no texto que acabei de citar, escreve o seguinte: algumas pessoas usam o sexo como moeda de troca. Ora, pagam aos seus cônjuges, ora, punem seus cônjuges. Dizem: só vou fazer sexo se... barganha. Outros dizem: não vou fazer sexo porque ele ou ela não fez isto ou aquilo. Moeda de troca. E aí nós criamos mais problemas. Se você invertesse a ordem, talvez descobrisse que os problemas seriam reduzidos. Ele não nos foi dado para criar mais problemas. Ele nos foi dado para resolver problemas. Outra situação que é comum entre muitos, especialmente entre os mais espirituais. Alguns querem ser muito espirituais no casamento, como os coríntios. Oram demais e vão para a cama de menos. Estão sempre com roupas longas e sobre os joelhos, nunca despidos sobre a cama. São espirituais demais. E como os coríntios, olham para o sexo como algo inferior e degradante. E quando assim vivem, colocam o seu casamento em risco. O sexo nos foi dado, irmãos, sim, para a bênção da procriação, mas para a bênção da satisfação também. E precisamos estar satisfeitos na presença de Deus, um no outro, a fim de proteger o nosso casamento e de ter no casamento o que muitas vezes outros procuram fora do casamento. Vocês me entendem? Não pode ser apenas procriação, tem que ser recriação. Que o Senhor nos dê esta dádiva aos casados, para a glória do seu nome. Segundo o conselho prático do apóstolo Paulo aos que estão diante da batalha dos casados. Casados. Engraçado que ninguém deu glória a Deus ao longo da primeira divisão, né? Mas eu tenho certeza que alguns homens especialmente estão dando glória a Deus para dentro. Obrigado, mas está bom. Segundo o conselho prático que o apóstolo Paulo nos oferece, queridos, a partir do verso 10, ou entre o verso 10 e 16. Casados, lutem pela preservação do casamento.
Ao longo do primeiro parágrafo, o apóstolo tratou das perguntas relacionadas ao sexo. Alguns o viam por material e inferior. Ao longo da segunda divisão, ele trata de um segundo problema. Perguntas relacionadas ao divórcio. Alguns cristãos de Corinto consideravam o divórcio por uma opção legítima. E segundo o doutor Augustus, Paulo trata aqui de 3 situações nas quais o divórcio está sendo considerado uma opção legítima e muito razoável. A primeira, o apóstolo trata dos casais cristãos que estão considerando o divórcio como uma opção porque querem ser mais espirituais. E a este grupo o apóstolo escreve, verso de número 10 e 11, aos casados dou este mandamento. Os ar-condicionados da igreja estão ligados? Só eu que estou morrendo de calor aqui, não? Meu Deus do céu. Hã? É a menopausa? Ainda não. O assunto talvez, né? Estou suando frio, irmãos. Verso 10, irmãos. Aos cristãos casados que consideram o divórcio uma opção. Aos casados dou este mandamento. Não eu, mas o Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Eu queria notar com vocês alguns pontos importantes. Porque Paulo diz, por exemplo, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Ele está citando as conhecidas palavras de Jesus sobre o divórcio. Quais são as palavras de Jesus sobre o divórcio? Não é uma instituição de Deus. Não é o ideal de Deus. Deus não aplaude o divórcio, não celebra o divórcio, Ele tolera o divórcio. Divórcio é a criação do homem. Por isso Paulo diz, não se separe do seu cônjuge. Não é a ordem de Deus. Mas e se acontecer? E se 2 cristãos se separarem? O que eles devem fazer? Procurar um novo casamento imediatamente? Não, diz Paulo. Se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. O que é isto, irmãos? Professor Craig Blomberg, comentando o texto de 1 Coríntios, diz, isto é a mesma coisa que dizer, mantenham a porta do casamento aberta, crendo na possibilidade da restauração. Este é o mandamento de Deus, ou de Paulo, de Deus e de Paulo, aos nossos irmãos coríntios. Logo depois, ele considera uma outra situação, casamentos mistos, cristãos e não cristãos, que estão cogitando a possibilidade do divórcio. Ele escreve, verso 12, aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. O que é isto? Jesus não nos deixou palavras sobre o assunto. O casamento misto não era parte do contexto judaico de Cristo. Não havia casamentos mistos. Ele não falou sobre o assunto. Mas eu tenho uma palavra. Esta palavra é de Paulo e não de Deus? Não. É de Paulo e de Deus. Porque segundo o próprio Paulo, ele está sob a inspiração do Espírito. Qual é a palavra? Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Os cristãos estavam pensando, permanecer num casamento misto pode ser um problema, ou é inferior. Paulo diz, se você já está casado, não. Se o cônjuge não cristão
deseja permanecer no casamento, cristão, preserve o casamento. Por quê? Razão prática, verso de número 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. O que é isso, irmãos? Um membro cristão da família pode abençoar todos os outros membros. Não considerem a possibilidade. Mas Paulo, e se acontecer? Se o não cristão nos abandonar, se a outra parte não permanecer, o que fazemos? Verso 15 e depois o verso 16. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Irmãos, isto era muito comum no primeiro século, como também é comum nos nossos dias. Deus alcança um cônjuge, outro não. E então uma batalha está instaurada no seio da família. Um serve a Deus, outro a Mamon. Um serve a Cristo, outro ao prazer. Paulo diz, isso é real, é possível. Mas não tome a iniciativa na separação. Mas, se o não cristão deliberadamente resolver sair, entregue a carta. Ele não está dizendo desista do casamento por qualquer problema, qualquer diferença, não. Mas se o não cristão quer ir embora, não deseja ficar, dê a ele a carta. Por quê? Fomos chamados para viver em paz. E isso não significa dizer que a qualquer problema, dificuldade do casamento, você vai sair por causa da paz, não. Significa dizer apenas que vai se tornar muito difícil manter o casamento se a outra parte já foi embora. E outra razão, você não tem a promessa ou a garantia de que o seu cônjuge não cristão vai se converter a Cristo. Como sabe, mulher, se o seu marido vai se converter? Como sabe, homem, se a sua esposa vai se converter? Embora haja concessões, e o doutor Augustus aqui, um dos maiores teólogos da nossa igreja, diz, concordamos com a posição de Lutero. Pessoas podem, abandonadas, viver um novo casamento, embora haja concessões. O parágrafo não está aqui para nos fazer lutar pelo divórcio. Ele está aqui para nos fazer lutar pela preservação do casamento. De toda forma, se for inviável, impossível, Paulo dirige uma palavra aos que foram abandonados também. Praticamente, irmãos, eu queria que você considerasse duas verdades bíblicas. Talvez você esteja assim como os irmãos, pensando no divórcio, cogitando a possibilidade. As coisas ficaram difíceis, os problemas surgiram, as tempestades apareceram e hoje você está aqui como os irmãos de Corinto, cogitando a possibilidade do divórcio. Eu queria que você considerasse duas verdades bíblicas e práticas antes de tomar sua decisão. Em primeiro lugar, creia que Deus pode restaurar seu casamento. Agora eu poderia ouvir um amém, irmãos. Creia que Deus pode fazer isto. É o que Paulo está escrevendo. Se você o fizer, se você se separar, não procure um novo relacionamento imediatamente. Fique sozinho. Deixe a porta aberta para a reconciliação. Porque, como escreve o doutor Augustus, não há problema no casamento que Deus não consiga resolver. Ele pode restaurar seu casamento. Ele pode restaurar os nossos casamentos. O nosso problema, irmãos,
é que muitas vezes consideramos apenas as dificuldades do casamento. Não consideramos o poder de Deus no casamento. Olhamos muito para os nossos problemas e as nossas dificuldades, mas pouco olhamos para o poder de Deus na nossa família. Eu sei que a situação pode ficar difícil e que um casamento pode se tornar infeliz. Isso é real. Mas Deus nunca nos prometeu um casamento fácil e sem problemas. Mas nos prometeu estar ao nosso lado em todo o tempo para a glória do seu nome. Me lembro de uma senhora, jovem senhora que atendi no ano passado. Ela chegou ao gabinete com o casamento arrasado e, portanto, com o seu coração também arrasado. E olhando assim pelos olhos humanos, eu pensei comigo mesmo, não tem solução. Tentei a aproximação do seu esposo, ele rejeitou. Fiz um convite, meio que virtual ao esposo, dizendo, nós vamos fazer uma série de estudos sobre o casamento, por que você não vem? E eles vieram, os dois. Escutaram a primeira, segunda, terceira, quarta mensagem. Mas à distância, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. No início de dezembro do ano passado, eu recebi uma ligação, era ela. Falou algumas palavras, mas desabou em lágrimas. E eu pensei comigo mesmo, acabou, não tem jeito. De repente ela recobrou a fala e disse, pastor, eu e o meu esposo podemos ir ao gabinete amanhã. E eu disse, sim, minha irmã, algum problema? Ela disse, não, pastor, somente gratidão. Deus restaurou o nosso casamento. E nós queremos renovar os votos diante do ministro de Deus. Quando o homem entrou pela porta do gabinete, ele disse, pastor, foi ótimo não ter conversado com você antes. Eu sei que você queria, mas foi ótimo. Sabe por quê? Enquanto você pregava por trás da palavra de Deus, Deus conversou comigo e abriu os meus olhos para enxergar o que eu não via antes. Eu nunca amei a minha esposa como Cristo me amou na cruz do Calvário. Eu sei, pastor, ela não merece o meu amor, mas eu também não mereço dela. Nós dois não merecemos o amor de Cristo, mesmo assim, Ele nos amou. Por isso, ela não se tornou uma melhor pessoa, eu não me tornei uma melhor pessoa, mas nós temos uma melhor compreensão. Vamos ficar juntos, porque Cristo está conosco em todo o tempo. Deus pode restaurar seu casamento. Creia nisso. Segunda questão que quero que você considere comigo. Considere as outras pessoas envolvidas. Antes de tomar a decisão do divórcio, considere as outras pessoas envolvidas. Estou pensando especialmente nos filhos. Uma professora norte-americana chamada Judith Wallenstein escreveu um livro chamado O Legado Inesperado do Divórcio. E segundo a professora, boa parte dos divórcios poderia ser evitada. Sabe por que não é? Porque segundo ela, nós vivemos hoje uma cultura do divórcio. Ela cunhou a expressão para falar da facilidade que casais levam esta decisão adiante. No entanto, a maior preocupação da professora não é com o casamento ou as pessoas, cônjuges, é com o que ela chama de filhos do divórcio. Durante 25 anos ela acompanhou 131 filhos de casais que se separaram. E ela afirma categoricamente que estes filhos levam para o resto da vida traumas e cicatrizes da separação de seus pais. Talvez para você o divórcio seja muito cômodo e muito fácil. E seja a porta mais rápida para a sua liberdade e felicidade pessoal. Mas talvez não seja a melhor opção para os seus filhos. Buscando a sua liberdade e felicidade pessoal, talvez você esteja criando o fracasso futuro dos seus filhos.
Antes de tomar a decisão, pense neles. Pelo amor de Deus e pelo bem eterno do coração deles. Com isso não estou dizendo que Deus não pode poupar o seu filho. Tampouco estou dizendo que você deve permanecer sob qualquer tipo de casamento, escravidão ou circunstância. Mas tente. Se a outra parte tomar a decisão, se tornar inviável, se tornar inviável, creia, Deus cuidará de você e da sua casa, do seu filho, e se for da sua vontade, levantará um novo cônjuge. Mas não leve isso, ou não tenha a separação por primeira cartada. Busque ao Senhor pelo seu casamento e pense especialmente nos seus filhos antes de tomar a decisão do divórcio. Terceiro conselho de Paulo, irmãos, e eu vou correr porque estamos atrasados hoje. Mas esta divisão é menor. Casados, não se apressem para abandonar o casamento. O que temos na última divisão do nosso texto? Um sobreponto. O apóstolo reafirma e enfatiza a preservação do casamento. É um sobreponto. E a mensagem é clara, porque ele a repete no início, no meio e no fim do parágrafo. Quero que vocês notem isso. É assim que por vezes nós lemos a Bíblia, percebendo as palavras mais importantes, ou as expressões. Vejam comigo o verso de número 17. O apóstolo diz: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Verso de número 20. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Verso de número 24. Cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Parafraseando o apóstolo, o professor Craig Blomberg diz o seguinte: não se apressem, cristãos, não se apressem a mudar do lado de fora, porque vocês agora são cristãos. E colocando isto dentro do contexto, o apóstolo está dizendo aos cristãos: não se apressem para abandonar o casamento, só porque vocês são cristãos agora. E talvez a outra parte não seja. Tenham paciência. Para ajudar os casais, Paulo usa duas ilustrações. A primeira do âmbito religioso, a segunda do âmbito social do primeiro século. Primeiro ele fala sobre a circuncisão imposta pelos judeus cristãos aos cristãos estrangeiros. Os judeus cristãos diziam: vocês precisam do corte no corpo, senão não são cristãos genuínos. Paulo diz aqui: o exterior não é mais importante. O mais importante não é mudar do lado de fora, é ter sido mudado do lado de dentro pelo poder do Evangelho. Não se apressem em mudar do lado de fora. Segunda ilustração, o apóstolo fala sobre o âmbito social, ou a teia social do primeiro século. Trata da questão da escravidão, que no primeiro século não é a escravidão que eu e você temos em mente. Muitas vezes eles eram escravos, mordomos, gerentes, ocupando cargos distintos na família e no poder. Então você pode bem colocar isso dentro do âmbito patrão-empregado. Alguns cristãos empregados diziam: como seremos liderados por não cristãos? Paulo diz: a questão mais importante não é externa. A questão mais importante é interna. Porque em Cristo, está aqui, eu estou ganhando tempo, em Cristo, os livres ou patrões se tornam escravos. E os escravos se tornam livres. Porque o que é mais importante não está do lado de fora, está do lado de dentro. E é o que ele coloca no verso de número 23, irmãos. E eu queria chamar a sua atenção para o verso. Paulo escreve: vocês foram comprados por alto preço. Por isso não se tornem escravos de homens. Isto é,
uma vez comprados pelo Evangelho, não sejam mais escravos dos pecados do seu coração. Ao mesmo tempo, não viva sob o pecado dos que lhe cercam. Para o casamento, o mais importante é ter sido comprado por Cristo. Não é ser melhor ou pior do que o seu cônjuge. O mais importante é o verdadeiro cônjuge nos comprou por alto preço na cruz do Calvário. Esta é a questão. Não se apressem para abandonar o casamento. Rapidamente. Algumas aplicações práticas. Primeiro, não se apresse para abandonar o seu casamento, porque talvez você seja o maior problema dele. Eu vou repetir, irmãos, porque eu acho isso muito importante. Não se apresse para abandonar o seu casamento, porque talvez você seja o melhor ou o maior problema do casamento. Já se viu assim? Como o maior dos pecadores, como o principal dos pecadores. O Dr. Dave Harvey, em um livro chamado Pecadores que Dizem Sim, chamou a minha atenção para este fato. E ele cita as palavras de Paulo a seu filho na fé, Timóteo. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que palavra? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, escreve Paulo, sou o principal. Há duas partes na afirmação de Paulo. O cerne do evangelho é este: Cristo veio ao mundo para morrer por pecadores. Segunda parte, a avaliação de Paulo: eu sou o principal dos pecadores. Eu não acho que Paulo está se comparando aos outros. Também não penso que Paulo está falando da condição depravada do seu coração, ou dizendo, eu sou um fracassado mesmo, pior do que todos. Não é isso. Ele está em estado de santificação agora. Ele não é mais o homem que foi um dia, mas o que ele está dizendo é, eu sei que em muitas ocasiões eu posso ser o pior pecador deste mundo. Eu sou potencialmente o pior. Você já se viu assim, meu irmão? Talvez você olhe muito para o pecado do seu cônjuge. Será que você já parou para olhar para o seu pecado? Você vê muito o que ele ou ela faz de errado. Mas será que você para avaliar o seu coração, sua atitude e pensar, bem, ele erra, mas eu erro muito mais e talvez o problema esteja aqui. Talvez você tenha ouvido no trabalho, ela não o merece. Você a merece. Talvez um amigo da escola tenha te dito, ele não te valoriza. Você o valoriza. Por vezes esse é o nosso problema, irmãos. Olhamos muito para o pecado do outro, mas nem um pouco para o nosso pecado. Não se apresse para abandonar o casamento, porque talvez você seja o maior problema do seu casamento. Segunda consideração prática: não se apresse para abandonar o casamento. Lute por ele, como Cristo lutou por você. O que é isto, irmãos? Como foi que Cristo lutou por você? Segundo o texto que acabamos de ler, 1 Coríntios 7. Cristo pagou um alto preço. Você não era tão caro. Eu também não era caro. Caro ou cara era a santidade de Deus. Ela só seria aplacada se alguém sem pecado, santo e perfeito, morresse em sacrifício substitutivo. Paulo está dizendo, Cristo, para salvar vocês, deitou a própria vida na cruz e conquistou a salvação de vocês por um alto preço. Qual é a implicação? Quer salvar o casamento?
quer salvar a família, viva do mesmo modo. Morra para o seu individualismo e mate o seu egoísmo pecaminoso e viva para a alegria do outro. Você não está neste mundo para ser feliz. Você será por consequência. Você está neste mundo para fazer o outro feliz. Então, em vez de ficar reclamando do outro, se apresente mais. Faça mais pelo outro. E você salvará seu casamento. Por fim, irmãos, e aqui eu concluo. Não se apresse para abandonar o casamento. Lembre-se dos votos que você fez diante de Deus e diante das testemunhas. Quando Ulisses estava a caminho da Ilha das Sereias, ele sabia que seria duramente tentado pelas mulheres que ficavam sobre as rochas. Mas ele precisava atravessar. O que ele fez? Ele tapou os ouvidos dos marinheiros com cera e amarrou-se ao mastro da embarcação. Por quê? Ele sabia que seria tentado, mas ele sabia que a tentação seria temporária. O que quero com a ilustração, irmãos? Eu sei que as tempestades surgirão, as tentações aparecerão, as ondas baterão contra o casamento, mas eu também sei, elas são temporárias. As ondas passarão, as tentações passarão, os problemas passarão. O que sustenta o casamento? O mastro. Timothy Keller chama o mastro de os votos. Eles quase não servem para o dia da cerimônia porque nós não damos valor aos votos. Parece apenas parte da liturgia do culto. Até porque os homens, homem e a mulher, estão apaixonados e eles vão fazer o casamento com ou sem aquele momento de votos. Mas eles servem como um mastro para dias de tempestades. Você prometeu estar ao lado do seu esposo e esposa, não apenas na saúde, mas também na doença, não apenas com dinheiro, mas também sem dinheiro. Foi assim ou não foi? Os votos são este mastro que nos seguram quando queremos sair, que nos amarram quando queremos abandonar, e que nos ajudam até que a nossa mente recobre, até que as tempestades passem. Mas você me diz, e se eu não conseguir, será difícil, eu não consigo cumpri-los. Quero lembrar você de que os votos não são feitos apenas diante das testemunhas, mas são feitos diante de Deus. E quando feitos diante de Deus, você tem o voto de Deus. Ele vai ajudar você. Conversei com uma senhora recentemente e ela me disse: pastor, eu não consigo mais amar o meu esposo, eu não consigo não ser assim ou assada. Eu disse: minha irmã, eu entendo você, nós somos pecadores caídos, mas eu tenho uma palavra de Deus, o Senhor lhe dará o poder para ser e fazer o que você não consegue. Porque Ele se comprometeu com você no dia do casamento. Lembrem-se disso. Eu comecei, irmãos, com a primeira batalha da Guerra Civil norte-americana. O que eu não disse a vocês é que ela se passou na fazenda de um homem chamado Wilmer McLean, que por ver o perigo de tão perto, decidiu se mudar para o sul da Virgínia, pensando em escapar do fogo. E ele viveu tranquilamente por 4 anos, até que as tropas se encontraram outra vez na sua propriedade ou no seu refúgio. Graças a Deus foi lá no seu refúgio que as tropas baixaram as armas e viveram a paz. E eu não posso deixar de notar algumas coisas a partir da experiência deste irmão. Por mais que tentemos fugir da batalha, nós não conseguiremos. Do lado de cá do céu, nós somos todos os piores pecadores potencialmente.
Ora nos levantaremos contra o próximo, ora teremos o próximo se levantando contra o nosso coração. Sabendo disso, tenhamos mais paciência uns com os outros e olhemos para os outros como Cristo olha para nós. Mas outra coisa que percebo, irmãos, é que a guerra sempre, ao terminar, deve gerar a paz. Talvez demore um pouco. Talvez eu e você lutemos por mais alguns anos por nosso casamento. E ainda haverão feridas, e ainda haverão lutas, e ainda haverá dificuldade. Mas não olhe apenas no plano horizontal, que os seus olhos sejam tomados pela eternidade. Em breve, o Senhor Jesus Cristo voltará. E o pecado que perturbava você no seu coração ou no coração do outro não existirá mais. O que quero com isso? Não olhe para o seu cônjuge como o maior dos pecadores apenas. Veja o trabalho de santificação nele. Dê glórias a Deus e diga: ele não é tudo o que eu quero que seja agora, mas um dia ele será para a glória de Deus. Por enquanto, irmãos, enquanto o grande dia não chega, dê as mãos ao seu cônjuge. Lute pelo bem eterno dele e dos seus filhos. E que a graça de Deus esteja sobre todos nós.